Sejam novamente bem-vindos ao nosso Café Ciência e Fé. Voltámos para a segunda parte do nosso episódio sobre a historicidade do Novo Testamento. Serão os Evangelhos invenções tardias? Há uma grande incerteza quanto à versão do texto que nos chegou. E, também importante, terão sido baseados em testemunhas oculares? São estas e outras questões que vamos ver hoje. Relembro que na primeira parte falámos de referências a Cristo e à vida e crenças dos primeiros cristãos fora da Bíblia. Vimos também a objeção da anonimidade dos Evangelhos e como contorná-la. Foi de facto muito interessante e se não viram, recomendo que deem uma vista de olhos. Aproveito para lembrar que se a relação da ciência com a fé é algo que vos interessa, não se esqueçam de subscrever ao nosso canal nas plataformas habituais. Subscrever, pôr gosto e partilhar são tudo formas de nos ajudarem a divulgar e a continuar este podcast. Fiquem por aí, porque vamos já passar ao episódio de hoje. Esperemos que gostem. Eu acho que há aqui uma estatística que nós temos que trazer para cima da mesa. A estatística é esta, é comparar o número de manuscritos que chegaram-nos do Novo Testamento aos dias de hoje e que permitem as melhores edições académicas do Novo Testamento grego, com milhares de notas de rodapé. Não sei se já espreitaste, eu espreitei outro dia, Gonçalo, num PDF, uma página que ainda não comprei, ainda não atrevi a comprar o Novo Testamento grego, não conseguiria lê-lo, mas tenho uma curiosidade enorme para um dia, talvez, quem sabe, conseguir perceber um pouco desse grego original do Novo Testamento. Mas edições académicas do Novo curiosidade, Testamento... mas não é fácil. Sim, exatamente, é um bocado complicado. Começar pelo alfabeto. As edições críticas do Novo Testamento, que estão cheias de notas de rodapé, mostram a abundância de manuscritos que há do Novo Testamento em grego. No grego original e também noutras línguas, atenção, não é só no grego. E eu trouxe aqui algumas estatísticas que podíamos agora percorrer, em que nós comparamos, por um lado, o número de manuscritos que chegaram até hoje das grandes obras clássicas gregas e romanas com a quantidade de manuscritos que nos chegaram até hoje do Novo Testamento. E a diferença é abismal. Aqui só referir uma questão, porque o que nós estamos a falar aqui com que certeza é que nós temos a confiança de que o texto que nós temos hoje do Novo Testamento Exato. corresponde àquilo que era o texto original. Portanto, este ponto em particular não nos vai dizer se aquilo que lá está escrito aconteceu de facto, muito bom ponto, ou se é fidedigno ou algo do género. Aqui estamos a ver se o texto que nós temos hoje é ou não aquilo que foi escrito inicialmente. Tentar chegar perto do texto original, não é? É isso exato, aqui. Ao texto original. E o que vamos fazer aqui é comparar o caso do Novo Testamento, e em particular dos Evangelhos, e também é muito comum falar das cartas de Paulo, comparar isso com outros textos da época e que nós damos de barato que são fiéis à versão original. Certo. Não é? Então vamos aqui ver aqui algumas estatísticas. Temos aqui realmente alguns números surpreendentes para partilhar convosco, que eu acho que vão ficar surpreendidos como nós também ficamos. Vamos começar por um dos best-sellers, estou a dizer a brincar, uma das obras clássicas mais copiadas ao longo dos séculos é a Ilíada de Homero. Estamos a falar de um autor que viveu entre o século IX e o século VIII a.C., portanto uma constância temporal. O manuscrito mais antigo, completo, da Ilíada que nós temos, data do século V da nossa era, atenção. Portanto, estamos a falar de uma diferença de 13 séculos entre o autor e o manuscrito mais antigo completo da Ilíada. Há fragmentos da Ilíada, exato, do século I, do século II, mas a distância é gigântica entre os manuscritos que temos da Ilíada e o Homero, e o próprio autor. Exato, 1300 anos é imenso tempo. Imenso tempo. Ou seja, o fragmento que nós temos, não é? Portanto, que nós conseguimos hoje em dia pegar e ler. Que em princípio é uma cópia de outros textos, de outras versões mais antigas, não é? Mas nós confiamos
que esse texto que está nesse fragmento, com 1300 anos de diferença para a escrita original, que é fidedigno ao texto original. E eu aqui chamaria aqui a atenção aos nossos amigos cristãos que às vezes utilizam este argumento da comparação do número de manuscritos clássicos com os do Novo Testamento. Cuidado com os números. Nós estamos a ir buscar números atualizados no verão do ano passado, porque é preciso perceber que a arqueologia não parou, não é? E estes manuscritos continuam a ser descobertos, não é? E às vezes nós podemos, como cristãos, através, talvez por algum desleixo, alguma preguiça, estar a usar números que têm às vezes mais do que 10 anos de idade, não é? Isto são números, estatísticas do verão passado. A Ilíada de Homero, então, hoje em dia é testada em cerca de 1569 papiros. 1569 papiros e 188 pergaminhos. Portanto, um total de 1757 manuscritos. Portanto, é uma obra amplamente, abundantemente documentada em manuscritos, mas, atenção, como estavas a dizer, Gonçalo... E é um bocado a exceção, não é? Porque se formos ver outros textos... É uma exceção. Outros textos da mesma época não estão tão bem documentados. E temos aqui, por exemplo... as tragédias do Sófocles, não é? Que a princípio terão sido escritas ali entre 496 e 406 a.C. E para este, os manuscritos mais antigos são do século X, não é? Portanto, 1500 anos de diferença, mais ou menos, não é? 1400. E temos alguns fragmentos que vão até ao século III antes de Cristo. Mas são fragmentos, não são... Sim, não são a obra completa. O texto completo, não é? E quantos manuscritos temos? E no total destas alturas temos 193 manuscritos. Portanto, reparem, passámos de 1569 papiros, portanto, 1757 no total, na Ilíada, para 193. E este 193 é muito mais... este 193 já é um bom número. É um bom número. Portanto, comparado com outras obras, é um bom já é um bom número para textos da Antiguidade. Portanto, nós estamos aqui a olhar para aqueles que são best-sellers. Nós estamos a olhar para outros textos da mesma época que não tão conhecidos, não é? E temos aqui a história de Heródoto, também muito conhecido. Temos 109 manuscritos. E também foi escrito ali por volta da mesma altura que o Sófocles, 480, 425 a.C. E os manuscritos mais antigos também são do século X, portanto, 1500 anos de diferença. Exatamente. E nós confiamos que o texto que nós temos hoje de Heródoto confiamos que é um texto bom. Corresponde. Sim. Consideramos que é um texto bom. E isto é o standard da antiguidade, não é? Portanto, é muito difícil fazer a história da antiguidade, em parte por estas questões dos documentos. E os outros exemplos que aqui temos também, Platão, ou Tucídides, também são semelhantes. Tucídides, então, temos 8 manuscritos. Depois há uma série de fragmentos, mas são 8 manuscritos e uma série de fragmentos história da Guerra do Peloponeso. Sim, mas temos muito pouco, não é? Comparado com outros textos. E é aqui, não é? Portanto, neste contexto, de muito poucos manuscritos para ver, para conhecermos textos da Antiguidade que consideramos fidedignos, é neste contexto que temos que colocar os textos do Novo Testamento. Portanto, até que ponto, como é que estes textos se comparam com outros textos da mesma época, em termos de... Sim, e Gonçalo, podemos, antes de ir aos números do Novo Testamento, que são esmagadoramente superiores, dar aqui um último exemplo. Há bocadinho falámos no historiador Tácito, na sua obra histórica, nos Anais de Tácito, que é uma obra da segunda metade do primeiro século da nossa era. Nós temos 2 manuscritos dos Anais de Tácito, 2 manuscritos, cerca do ano 850 e outro cerca do século XI, e estes 2 manuscritos depois alimentaram cerca de 30 manuscritos posteriores que aparecem no século XV, e a partir daí depois surgem mais cópias, não é? Portanto, é preciso perceber que o que nós podemos hoje em dia reconstruir do texto dos Anais de Tácito, que é o texto na sua integralidade,
o mais antigo manuscrito que nós temos é do ano 850 e outro do século XI. E nós usamos estes dois para reconstruir o texto. Realmente é impressionante, não é? E não temos dúvidas, como dizias, Gonçalo, que quando reconstruímos então, este neste caso, texto, estamos a falar... estamos a olhar para o texto original. Não temos essa dúvida, não é? E nestes casos estamos a falar quase sempre de 1000 anos de diferença, 1500, entre o texto original e o manuscrito mais antigo que se tem, não é? É incrível. Fragmentos é mais fácil apanhar um fragmento mais próximo, não é? Mas o texto é um bocadinho do texto, não é? O texto completo é que é importante. Não, o texto completo é que é importante. No fundo, exato. é preciso perceber que estes fragmentos ajudam o historiador a confirmar se a cópia que ele tem é boa ou não. Sim. Portanto, este texto existia naquela época e este bocadinho Sim. bate certo com a minha cópia. Certo, é isso. É isso que se deve as É um critério de autenticidade. Então, e os números? Venham daí esses números, Gonçalo, do Novo Testamento. Estamos aqui... Sim, isto é daquelas coisas que quando fui ver isto pela primeira vez fiquei abismado comparado com os outros, não é? Portanto, estamos a falar... o melhor que nós tínhamos era o Homero e a Ilíada. Era o Homero e a Ilíada com 1700 manuscritos. Sim, ou 1700. E depois, lembram-se, tínhamos aqui os anais do Tácito com 2. No Novo Testamento, nós temos em papiros, portanto, aqui isto foi até 2021. Portanto, em papiros, nós temos 141. Que são os mais antigos. Os papiros são os mais antigos. São os mais antigos, não é? Depois temos unciais, 322. Minúsculas, 3011. Leccionários, 2486. E temos, se virmos isto tudo, temos um total de quase 6.000, portanto, 5.960 manuscritos gregos. E depois o que fazem os historiadores é fazer aqui um pequeno ajuste. Eles depois, o que eles vão fazer, eles vão reduzir um pouco esta quantidade de manuscritos por várias razões técnicas que não interessa agora comentar, mas o número seguro é dizer que há cerca de 5.500 manuscritos gregos do Novo Testamento que chegaram até aos dias de hoje. Cerca de 5.500. É uma abundância enorme de documentação. É, no fundo, é trabalho para historiadores para os próximos séculos. Exato. Portanto, é importante ver que a quantidade de manuscritos que nós temos é abismal comparada com todos os outros textos da antiguidade. E estes portanto, não existe... Esses números que tu deste são em grego, porque ainda há manuscritos do Novo Testamento. Sim, só apenas o grego, que em princípio é a língua original. Não é? Mas depois há versões traduzidas para latim, para copta, para siríaco e para uma série de outras línguas, não é? Temos a Novo Testamento textos muito antigos em árabe, etc., em arménio... portanto, e temos outras em copta temos também cerca de 1000 manuscritos, não é? Em siríaco 350, incrível, em latim cerca de 100. Portanto, a quantidade de manuscritos que temos é extraordinária. E isto permite um sem fim de trabalho genealógico dos textos, não é? Este é um sem fim de trabalho para os historiadores reconstruírem a vida e a história de cada texto, não é? Exato. E depois temos aqui outra questão. Eu não sei se tu ias dizer agora aquela questão, mas é uma questão muito típica, que o Bart Ehrman até costuma fazer isto muito nos vídeos dele, que se encontram nas suas palestras do YouTube, em que o Bart Ehrman diz qualquer coisa do género. Há mais variantes no texto do Novo Testamento, ou seja, quando eu comparo os manuscritos uns com os outros, há mais variantes nesses manuscritos do que há palavras no Novo Testamento. E ele tem razão, ou seja, os números que ele dão são os seguintes. Hoje em dia nós temos cerca de 500.000 variantes textuais, portanto discrepâncias de texto de manuscrito a manuscrito. Em 2019 tínhamos cerca de 500.000 variantes e este número não para de crescer. Porquê é que não para de crescer? Não para de crescer porque o número de manuscritos do Novo Testamento também não para de crescer. É preciso perceber isso. À medida que surgem manuscritos antigos, cada manuscrito tem pequenas diferenças com os manuscritos conhecidos, não é? E o número de variantes cresce. Ou seja, o número de variantes a crescer não é um problema gravíssimo para a qualidade do texto, pelo contrário. É mais informação que pode ser utilizada para os académicos chegarem ao texto original grego. Exato. E aqui é preciso ter uma coisa em mente, é que o número de uma variante pode ser, por exemplo, um erro ortográfico. Sim. Pode ser
pode ser uma letra maiúscula em vez de minúscula. Certo, o Ou nome um próprio nome que se escreve... sim, o nome... que tem uma ortografia diferente, não é? Por exemplo. Sim, um exemplo está aqui o nu terminal do grego, que é mais ou menos, imagina, para quem escreve em inglês, por exemplo, é o equivalente a eu estar a escrever, dizer a thing, digo mas se a palavra a seguir começar com uma vogal, eu ponho um N, não é? Eu digo an. É o equivalente a eu esquecer-me desse N. Portanto, isso contaria como... Sim, é um erro gramatical. Portanto, isto conta como uma variante. E, portanto, a maior parte dos erros que existem, a maior parte destas variantes são coisas pouco relevantes. Que não têm impacto. Existem alguns que são importantes e esses são depois os que levam a discussões. Isso é que é importante. Ou seja, quais são as discrepâncias que realmente são importantes? Porque quando o Bart Ehrman diz a uma audiência, não é, uma plateia de leigos na matéria, e ele diz, há mais variantes do que palavras do Novo Testamento. E ele põe um slide no ecrã e diz, 500.000 variantes. O Novo Testamento grego tem 138.000 palavras. Quer dizer, ou seja, o que ele diz é que há 4 vezes mais variantes do que palavras, não é? Quem está nas cadeiras diz, o texto está perdido para sempre, não é? Não há nada a fazer em relação a isto. Mas como tu disseste bem, quer dizer, a esmagadora maioria das discrepâncias são discrepâncias absolutamente inconsequentes. Sim, e só cerca de 1%, 1% total é isso, 1%. Destas variantes, portanto são cerca de 4.000, portanto um número muito mais pequeno, é que são, de facto, diferenças importantes e que podem mudar o sentido da frase em que estão inseridas. Portanto, essas aí são aquelas que depois são estudadas e existem, não é? Mas não comprometem de todo o texto na sua globalidade, não é? Não, no fundo importante nós termos atenção e cuidado quando estamos a ver um vídeo de alguém que pode ter uma certa tese para nos passar. Se nós não somos conhecedores desse tema, temos de ter cuidado para ir ler mais sobre o assunto, ir ler alguém que diga ao contrário. É sempre um bom conselho. Mesmo quando quem está a ouvir e que não conheça o Bart Ehrman, faça o favor. Quer dizer, nós temos todo o gosto do confronto com o contraditório. Nada mais perigoso do que ouvirmos alguém que apenas confirma o que nós já achamos, não é? E não damos tempo nenhum da nossa cabeça ao contraditório. Portanto, é só preciso perceber a diferença que há na maneira como se diz as coisas, não é? O número de variantes é maior do que nas palavras do Novo Testamento, mas realmente isso é irrelevante, é inconsequente. Isso é uma abundância de riqueza de informação que nos permite chegar a um texto do Novo Testamento muito mais preciso e muito mais exato, por haver tanta variedade de documentos para estudar. Então aqui, só antes de passarmos ao próximo tema, estávamos a comparar também não só o número de manuscritos, mas também a data à qual os atribuímos, não é? E enquanto nos outros casos nós vimos eram quase 1000 anos, 1500 anos vários de diferença, séculos, não é? Vários séculos. No caso do Novo Testamento é completamente diferente. Por exemplo, para o caso do Evangelho de São João, nós temos um fragmento de um papiro, que é o papiro 52, pode-se procurar na internet, mas, para terem noção, portanto, Cristo, em princípio, morre, é crucificado ali por volta do ano 30, mais coisa, menos coisa, não é? Uhum. E o papiro mais antigo que nós temos para o Evangelho de São João data de talvez meados do século II, portanto, cerca do ano... pode ser entre o ano 125 e o ano 75. É mais ou menos a data que se atribui. Portanto, temos aqui cerca de... Pode ser menos de 100 anos ou ligeiramente mais, mas comparem, portanto, um século... Menos de um século. É menos de um século dos acontecimentos. Vá lá. Se quisermos ir para a data mais tardia, seria um século. Se formos para a mais tardia, temos mais de um século, não é? Um século comparado com séculos milhares de plural, anos, não é? Séculos plural. Sim, séculos vários. Sim. Isto, o fragmento mais antigo, ou seja, o fragmento mais antigo que nos chegou não é a data em que o Evangelho foi escrito. Portanto, é o mais antigo que chegou até nós, não é?
Pronto, depois ter o texto completo já é mais complicado, não é? Para isso já teríamos que ir até ao século IV. Terceiro século IV. Mas mesmo assim são 300, 400 anos de diferença, que é já agora, não é? Comparado com os outros textos da Antiguidade que nós consideramos fidedignos. E, portanto, tendo isto em consideração, pelo menos em termos de número de cópias e da data em que se tem a cópia mais antiga, são textos, os textos do Novo Testamento estão a léguas de qualquer outro texto da Antiguidade. Portanto, nós temos, com uma certeza que não temos para mais nenhum texto, Sim. a certeza de que aquilo que nós lemos hoje nas nossas Bíblias corresponde ao texto original, com a melhor confiança possível, do ponto de vista da história. Sim. Pronto. E quando digo nas nossas Bíblias, pronto, no grego, no grego, no grego académico. Grego original. No grego académico. Pois, sim, no grego académico. Pois as traduções podem ser melhores ou piores, claro, mas para pronto, conheces o texto grego académico com bastante fiabilidade. Mas aqui depois temos outras coisas, porque, como estava a dizer, a data do papiro mais antigo não corresponde necessariamente à data em que o Evangelho foi escrito. E aqui depois temos várias coisas para onde podemos pegar. E tu tinhas aqui um tema em particular que querias falar, não é, Bernardo? Eu queria em relação à carta de São Paulo aos Coríntios. Eu queria falar aqui um bocadinho sobre a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. É um dos trechos mais antigos do Novo Testamento. Não sei se não será até o mais antigo do Novo Testamento, do ponto de vista do seu conteúdo oral. E há pouco, Gonçalo, quando tu falavas do telefone chinês e dessa tese do Bart Ehrman, de que houve uma distorção naquela metáfora do telefone chinês, nós temos de nos dar conta de que o povo judaico, em primeiro lugar, tem uma tradição de oralidade. Ainda hoje em dia, uma criança que vive numa família judaico-ortodoxa tem que memorizar trechos infindáveis da Torá, não é? E, portanto, é uma cultura na qual há uma tradição de cultivo da memória e da oralidade. E não precisamos de ir tão longe. Se pensarmos nos nossos avós, eles conhecem ainda hoje de cor, e às vezes é verdade. já com doenças que infelizmente que afetam a cabeça, não é? Que já não se lembram tão bem das coisas do dia a dia, mas ainda se lembram de cor de músicas que aprenderam em criança, não é? Que não foram deturpadas com o tempo. Portanto, a mente humana tem uma capacidade incrível para guardar factos. E sobretudo se a memória for praticada, para memorizar coisas. Exato, se for praticada. Na nossa cultura hoje em dia estamos a perder um bocado isso, não é? Infelizmente. Mas noutras culturas isto era completamente diferente, não é? As pessoas tinham que se lembrar das coisas porque não havia os suportes digitais que temos hoje, não é? Mas desculpa interromper. Não, mas isso é mesmo verdade, porque faz toda a diferença numa cultura moderna ou antiga se há ou não há a experiência da preservação da tradição oral. E o que dizem os historiadores em relação a este trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, é que neste texto São Paulo está a evidenciar uma tradição oral muito antiga. Há historiadores, não sei se é o Gary Habermas, acho eu, que faz remontar a tradição oral deste trecho que eu vou ler agora a menos de uma década. É um dos que fala muito nisso. A menos de uma década da morte de Cristo na cruz, o que é incrível. Portanto, será, digamos, um vestígio arqueológico oral que São Paulo coloca por escrito na sua primeira carta aos Coríntios. Então eu vou ler, capítulo 15, versículos 3 a 8. Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu próprio recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maior parte dos quais ainda vive, enquanto alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e a seguir a todos os apóstolos. Em último lugar apareceu-me também a mim como a um aborto. Qual é o contexto? São Paulo está a escrever aos Coríntios. São Paulo está com problemas doutrinais na comunidade cristã de Corinto. E o apóstolo sente a necessidade de citar este cerne de doutrina cristã para mostrar aos coríntios de onde é que nós vimos, não é? Qual é que é a ligação dos coríntios à tradição apostólica, em que é que os cristãos acreditam. É muito interessante também quando no versículo 6 São Paulo escreve: a maior parte destas testemunhas ainda vive, enquanto alguns já morreram. Isto é uma forma importante de atestação histórica. Quem quisesse, na altura em que esta carta circulou, quem quisesse falar
com as testemunhas oculares destes acontecimentos, na altura ainda o poderia fazer. Pois São Paulo diz que a maior parte destas pessoas ainda vivia. Se alguma testemunha ocular ainda viva no tempo da carta de Paulo quisesse refutar Paulo, seria fácil, porque sendo testemunha ocular tinha uma autoridade que Paulo não teria, não é? Se alguém em Jerusalém recebesse esta carta e dissesse este Paulo está a sonhar com ladrões, isto não foi assim. Havia a autoridade de uma testemunha ocular para contestar esta passagem. Por isso é que Paulo diz, ainda está vivo quem pode atestar o que eu estou a dizer. Portanto, o Bart Ehrman e outros que dizem que esta oralidade distorceu a mensagem pela analogia do telefone chinês, isto não funciona. Porque esta transmissão é uma transmissão fidedigna por causa da cultura na qual estas tradições surgem. E por isso... E além disso, depois há a estrutura rítmica, não é? E uma estrutura rítmica, é isso mesmo. Em português isso não se nota, não é? Porque as traduções perdem esta informação. Mas isto, na língua original... Eu não sei grego, não é? Mas é o que nós lemos nos livros é o que lemos a estes historiadores. Sim. Que na língua original isto tem uma estrutura tipo lenga-lenga, que é uma coisa que se decora, não é? Sim, e é interessante que o que os historiadores descobrem no texto grego é que este trecho que eu acabei de ler, do versículo 3 ao versículo 8, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, tem uma estrutura com as seguintes partes, portanto, usando letras A, B, C, C, B, A. Há uma espécie de uma simetria em que as repetições estão embrulhadas umas nas outras, não é? E há uma repetição rítmica e há rima com o objetivo de tornar o padrão memorizável. E eu queria só deixar esta nota, porque isto é super interessante, porque mostra que quando São Paulo escreve esta primeira carta aos Coríntios, décadas depois da morte de Jesus, os historiadores estimam que a tradição oral pode datar da própria década da crucificação de Jesus, o que é super interessante. Sim, porque este trecho em particular provavelmente pegou numa tradição que já existia. Sim, exatamente, é isso mesmo. E que se notarmos tem o cerne da oralidade, tem a tal marca da oralidade. Acho que foste tu que referiste, já não sei em contexto, há bocadinho estavas a falar nisso, que há... também São Paulo, que há alturas em que São Paulo está a escrever que parece que está a ditar. E este é mais um exemplo de que a oralidade passou para o texto escrito. Sim, e é um trecho que provavelmente é mais antigo do que a própria Carta de São Paulo, não é? E que tem o cerne da fé cristã, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras e que depois apareceu e que as testemunhas ainda estão vivas. E faz sentido. Portanto, o cerne da nossa fé está aqui está preservado arqueologicamente, transposto, não é? Preservado. E faz sentido porque é o trecho da doutrina da nossa fé. Por isso faz todo o sentido que fosse essa a parte na qual os primeiros cristãos mais dedicavam o esforço de memorizar, não é? Porque é o cerne da doutrina. Nós temos aqui mais um par de objeções antes de terminar o nosso episódio, não é? A próxima tem a ver com esta crítica de que os autores dos Evangelhos não testemunharam aquilo que escreveram. Os Evangelhos não vêm de testemunhas oculares. E nós vamos agora dar-vos alguns exemplos interessantes que eu e o Gonçalo descobrimos lendo obras contemporâneas de história do Novo Testamento, e há coisas absolutamente incríveis que nos surpreenderam e que atestam a credibilidade dos autores, não? Sim. E estes aqui eu acho que são extraordinários. Muitos destes exemplos nós vamos buscar um livro que é o Jesus and the Eyewitnesses, do Richard Buckman. E aqui há vários passos, mas há uma série de coisas que nós vimos nos Evangelhos e que basicamente não veríamos se tivesse sido inventado por alguém noutro contexto histórico ou temporal, fora do local, ou temporal, ou se tivesse sido uma coisa longínqua dos acontecimentos originais, não é? Houve uma historiadora na Alemanha que basicamente foi compilar os nomes de judeus nas diversas comunidades, em particular ali na Palestina no primeiro século. E isto é um pormenor muito, muito importante. Se eu quisesse inventar uma história que se passasse nos dias de hoje, eu invento uma história
e crio uma série de personagens com nomes portugueses e escrevo um livro. Eu quase certeza que os nomes que eu escolheria não iriam corresponder exatamente àquilo que é a distribuição de nomes na nossa população. Com a estatística. Certo? Sim, que deve variar todos os anos, é muito difícil, variam muito todos os difícil anos, fazer por isso. cima. É muito difícil fazer Sim. isso. E o que aconteceu aqui foi, este historiador, o Richard Bachmann, foi pegar nesta compilação que a outra historiadora alemã tinha feito Eu acho que ele dos é nomes israelita. dos nomes, é israelita. Pronto, mas o estudo foi feito na Alemanha, não é? Ela é assim, pelo menos a obra em que ela publica isto é uma obra no editor alemão. Sim, no editor alemão, correto. Sim, exato, era daí. Mas ele vai comparar os nomes nos Evangelhos com a frequência de cada nome nos Evangelhos com os nomes que esta historiadora tinha compilado. E a descoberta é extraordinária. Se nós formos comparar os nomes mais comuns nos Evangelhos com os nomes mais comuns que se têm de outras fontes, não é? E estas fontes podem ser nomes em túmulos, sim, podem ser outros documentos, leis, portanto, e uma série de coisas que podem ser usadas para fazer esta análise. E batem quase certo. É normal que haja uma ligeira discrepância, não é? Claro. Mas os nomes mais comuns que existiam na altura são também os nomes mais comuns no Evangelho. E detalhes da oralidade e de quem está a viver no local que nós não esperaríamos fosse inventado. Por exemplo, se nós tivéssemos um exemplo clássico é pensando no curso de Engenharia Eletrotécnica do técnico, não é? Se tiveres que explicar a um colega teu quem é que ficou de fazer de dar os apontamentos da aula X? Foi o João. Qual João? Qual João? Tens um problema, não é? Porque um curso tem imensos rapazes. João é um nome muito comum em Portugal. E portanto, se disseres, olha, é o João que tem que dar os documentos, as pessoas ficam, tens que ser mais qual específico. João? Tens de dizer alguma coisa, tens de dizer o apelido, tens de dizer de onde é que ele é, tens que acrescentar alguma coisa. Enquanto se for um nome menos comum, o meu é um bocadinho menos comum, não é, Gonçalo? Mas há outros menos comuns ainda. Em princípio, podes não ter que fazer esse distintivo. E se tu olhares para os Evangelhos, acontece exatamente isso. Portanto, os nomes mais comuns na época, por exemplo, Simão e José, quando eles aparecem, normalmente aparece um distintivo. Sim. Portanto, Simão, filho de Jonas, José de Arimateia, tem que aparecer alguma coisa a distinguir. Simão de Cirene, tem que aparecer alguma coisa a dizer de que Simão é que estamos a falar, de que José é que estamos a falar, porque senão não se sabia. Quando o nome é menos comum, isso já não é necessário. Sim. E é isso que nós vemos. E é impressionante que isto se observe. E com as senhoras também. A Maria é o nome mais comum, não é? Com as senhoras também. Maria é o nome mais comum e, portanto, normalmente aparece com distintivos. Sempre, não é? E outros nomes menos comuns não têm esse distintivo. Sim, é sempre a Maria Salomé ou a Maria Mãe deste. Há sempre uma referência para qualificar qual é a Maria de que está a falar. São marcas de quem está esteve no local e que precisa de fazer este tipo de distinções para saber de quem, ou seja, de quem é que estamos a falar. O que estás a dizer é, ou o autor do Evangelho viveu estes acontecimentos, ou então entrevistou alguém que os viveu. Não é? Exatamente. Que é algo que não estávamos à espera se o autor não tivesse esse contacto direto. Claro. Porque a pessoa que nunca esteve no local, nem entrevistou alguém que lá esteve, não consegue acertar. É muito difícil acertar neste tipo de coisa. Ou se estás a inventar uma história, não precisas de fazer este tipo de distinções, em princípio, não é? Mas há aqui mais detalhes. Portanto, eu fui pelos nomes mais comuns que precisam de distintivos, mas o que este autor faz é algo mais extraordinário ainda. Portanto, é pôr numa tabela... pegas nos nomes mais comuns e vês qual é a percentagem que são João, qual é a percentagem de José, a percentagem de Simões, Marias, a percentagem de Marias.
pões isto tudo numa tabelinha, não é? E fazes isto para as outras fontes todas, e depois fazes para esta amostra que é o Novo Testamento, ou um texto dos Evangelhos. E tu vês que a distribuição bate praticamente certo. Os números são impressionantes. É impressionante. É impressionante. Tu, se tentares fazer isto hoje em dia, vais escrever um romance que se passa em Portugal, perto do ano 2020, não é? Vais escrever um romance nessa altura. Lá. Quais é que são os nomes mais comuns estatisticamente? Mesmo que tu queiras fazer um romance muito realista, a não ser que tu tivesses a escolher nomes aleatoriamente da população mesmo, não é? A frequência com que os nomes apareceriam no teu romance, em princípio, seria bastante... Não iria bater certo, bastante não é? diferente. Cada pessoa tem uma noção... Cada pessoa tem uma noção diferente de quais são os nomes mais comuns, não é? Se eu te disser, eu acho que em Portugal os nomes mais comuns são este e aquele, se calhar tu tens uma opinião diferente, e na altura de escrever um texto nós vamos introduzir a nossa opinião, não é? Mas vamos só olhar para aqui para algumas estatísticas, porque isto é mesmo impressionante. A tal historiadora israelita, Tal Ilan, diz que 15,6% dos homens, no estudo dela, ou eram Simão ou eram José. E o Richard Bauckham faz esta conta para o Novo Testamento, para os Evangelhos e para os Atos dos Apóstolos, e encontra qual é a porcentagem de Simão a José. É 18,2%. O que é uma coisa impressionante. Sim, é quase igual. E depois, se ele listar, por exemplo, os 9 nomes mais populares, a Tal Ilan diz que 41% dos homens possuem um dos 9 mais populares, e a percentagem no Novo Testamento é 40,3%. 40,3% dos nomes masculinos nos Evangelhos e nos Atos calha nesta categoria dos 9 nomes masculinos mais populares. Isto é uma coisa absolutamente surpreendente. E esta obra de Bauckham é o quê, Gonçalo? 2007, acho eu, não? Esta é uma obra que tem 15 anos, ou seja, nós estamos a assistir a uma revolução na historiografia do Novo Testamento. Está a acontecer neste momento. Mas há mais exemplos, não é? Sim. Mas não nos ficamos por aqui. Se nós olharmos para outros detalhes, vê-se sinais no Novo Testamento de quem conhece os sítios, de quem viveu lá. Por exemplo, nomes de cidades, não é? E aqui pode ser útil comparar com os gnósticos, com os evangelhos apócrifos, que são mais tardios. Se nós estamos a contar uma história que se passa num local, uma história que aconteceu de facto, nós vamos dizendo os nomes dos locais conforme achamos necessário para a narrativa. E é interessante que quando olhamos para os evangelhos, para aqueles que são canónicos, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João, eles apresentam mais ou menos o mesmo número de referências a locais de forma relativa, não é? De forma relativa, não é? Sim. Por 1000 palavras. São cerca de 5 em todos eles. Sim. Com pequenas diferenças, não é? Mateus tem 4,9 locais por 1000 palavras, Marcos apresenta 5,4 locais por 1000 palavras, Lucas 5,1 locais por 1000 palavras e João 4,9. É como tu dizes, é praticamente todos eles. Sim, mas a questão aqui... locais. Exato. Mas a questão aqui é que apresentam bastantes locais, há bastante riqueza. E locais que existem. Existem portanto, mesmo. Ou existiram. Se nós formos ver, ok. Sim. Portanto, não só... Portanto, falam, obviamente, de Jerusalém, que era a capital, não era a cidade mais conhecida, Nazaré, mas muitas outras terrinhas, vilas recônditas que ninguém saberia, a não ser que tivesse passado por lá ou que vivesse lá, não é? E que eles referem. Betânia, se nós compararmos, por exemplo... Não é? São cidades pequenas, não é? Comparado com Jerusalém, Caná, Emaús, Efraim... Exatamente. Magadá... Então, tudo nomes de terras que alguém que estivesse fora, não é? Se estivéssemos a inventar o Evangelho no Egito, por exemplo, era impossível conhecer. Então, se nós compararmos, por exemplo, com os outros Evangelhos chamados apócrifos, que são muito mais tardios, que não foram selecionados, que não foram selecionados por não terem a mesma fiabilidade daqueles canónicos, nós vemos muito menos referências a locais. E aqueles que vemos é Jerusalém, que é a capital, certo. Não é? Toda a gente sabe, não é? Agora uma coisa é eu saber que
Eu estar, sei lá, em Itália a escrever uma história em Portugal e dizer que se passa em Lisboa. Outra coisa é dizer que há um rapazito que a dada altura está a andar de bicicleta no Arneiro da Preta. Claro, preciso saber. Isto, pronto, é uma terrinha que quem Eu sei onde passa é. ali. Não faço pois, ideia. eu sei porque nem sequer é uma freguesia. Lá está, eu sou português, Okay? não sei, É um local perto da minha terra natal. Pois. Mas portanto, é uma coisa que eu sei porque vivi lá, claro, não é? E provavelmente já agora pronto, mando um cumprimento a algum dos nossos ouvintes que saibam onde é o Arneiro da Preta. Mas pronto, lá está, é este tipo de coisas, não é? Alguém que não é do local, é impossível saber este tipo de detalhe. E com um ponto sumarento, sabes? É que São João, que é muitas vezes considerado como o evangelista fora do baralho, porque tem um evangelho muito mais abstrato e muito mais sofisticado e muito mais longe do terra a terra. São João refere pequenas aldeias bastante obscuras que durante séculos nem sabiam bem onde é que eram, mas que a arqueologia está a encontrar. Ou seja, isso é super interessante. Aparecem nomes de terras em São João, como Aianon, Caná, Efraim, Salim, Sicar, que são sítios perfeitamente obscuros, que não aparecem na literatura greco-romana, mas que são encontrados pela arqueologia no nosso tempo. E, no fundo, isto vai vingar São João como um evangelista fidedigno. E foi mais um episódio incrível, em especial estes detalhes da frequência relativa dos nomes próprios e dos locais. É impressionante a riqueza contextual que se pode entender dos Evangelhos e como isto aponta para a sua veracidade. Esperamos que tenham gostado tanto deste episódio como nós. Falta-nos ainda a terceira parte deste tema, que lançaremos em breve, e que, tal como prometido, se vai focar nas objeções e respostas à historicidade dos Evangelhos fornecidas pelo ChatGPT. Se quiserem saber mais sobre este assunto, não se esqueçam de consultar os recursos adicionais que colocamos ao vosso dispor nas notas. Podem também enviar as vossas dúvidas e comentários para o nosso e-mail e não se esqueçam de subscrever, gostar e partilhar. Estaremos de volta em breve com a terceira parte deste tema. E até lá, fiquem bem.